Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, nosso Deus vivo, o autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, como também a todos da sua casa, muita paz, muita luz, muita vida de Deus para você e para todos da sua casa. Denison Souza, ou Denis, se assim preferir me chamar, e hoje é terça-feira, e terça-feira nós intercedemos especialmente por cura divina. Cura para o corpo, cura para a alma. Então você que se encontra talvez aí com depressão, angústia, ansiedade, medo, desejo de suicídio, né? Vontade de morrer, visão de vultos, audição de vozes, quando dorme tem pesadelos, né? Eu quero orar, quero interceder pela tua vida, tá bem? Ou pela vida do teu familiar, caso seja, se for o caso, né? Do seu familiar, com esses sintomas, né? Sintomas causados pelo mal, né? O mal, ele em todo o tempo, ele busca levar as pessoas a ficarem em depressão, em angústia, com ansiedade. O mal todo o tempo busca levar as pessoas a se destruírem, né? Por exemplo, tem pessoas que buscam cortar os pulsos, tem pessoas que tentam contra a sua própria vida. E só o Espírito de Deus, ele pode fazer com que uma pessoa que se encontra depressiva, angustiada, ansiosa, possa ter paz, né? Quando a pessoa ela está com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, isso significa que a pessoa ela está, né, sem a paz que vem de Deus. Jesus Cristo ele disse: a paz que eu vou lá dou, o mundo não pode dar. Então, a ausência da paz de Deus, o resultado é depressão, angústia, ansiedade, mágoa, ressentimento, desejo de vingança, né? Raiva, aquela raiva incontrolável. Então, eu quero orar por você, caso você esteja com um desses sintomas, esteja com um desses problemas que eu citei, ou o seu familiar, né? O seu ente querido. E você que está aí, talvez com uma enfermidade no seu corpo, talvez um problema no estômago, ou nos olhos, ou nos ouvidos, né? Ou talvez um problema na garganta, ou um problema na articulação, em algum órgão vital. Eu quero orar, quero interceder pela tua vida, para que o Senhor, o Jeová Rafá, o Deus que cura, venha te dar cura, venha te dar perfeita saúde, tá bem? Quero nesse momento pedir a você que você pegue aí peças de roupa do seu filho, da sua filha, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu esposo, ou da sua esposa, tá bem? Pegue peças de roupa. A palavra diz que através de lenços e aventais do apóstolo Paulo, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, né? Demônios eram expelidos e pessoas eram curadas. Então, pegue aí peças de roupa e pegue também, ó, se possível, pegue um copo com água, ou se não, pegue uma garrafa com água, para que nós possamos consagrar ao Senhor. Como eu sempre explico, né? Consagrar significa separar para uso exclusivo de Deus. Esse é o significado da palavra consagração, ou consagrar. Então, separa um copo com água, como eu já disse, ou se não uma garrafa com água, peças de roupa, e também, ó, peço a você que separe azeite, tá bom? Azeite, separe azeite. Se você não tiver azeite, pode ser óleo de cozinha, ou seja, óleo de
de soja, tá bom? Para que nós possamos consagrar, apresentar ao Senhor no momento pós-clamor, no momento pós-intercessão, em nome de Jesus. Antes de nós nos unirmos pela fé, eu quero aqui trazer uma palavra ao teu coração. Lucas capítulo 13. Eu quero ler aqui para você. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Vou estar falando aqui sobre a cura de uma mulher paralítica. Tá bom? Na oportunidade, compartilhe esse vídeo, essa live com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Compartilhe com o maior número possível de pessoas, abençoe vidas e esteja certo que o Senhor ele vai te recompensar. Jesus Cristo ele disse: aquele que me recebe, aquele que te recebe, a mim me recebe. Aquele que te rejeita, a mim me rejeita. Jesus disse que aquele que der um copo de água fria a um profeta dele, a um discípulo dele, receberá recompensa, receberá galardão. Se for profeta, receberás galardão de profeta. Se for discípulo, receberás galardão de discípulo. Então eu estou aqui na qualidade de discipulador, discipulador, na qualidade de profeta, mensageiro, intercessor. Então compartilhe esse vídeo com no mínimo 12 pessoas. 12 é o número do reino de Deus. 12 portas da Nova Jerusalém, 12 apóstolos. Então compartilhe no mínimo com 12 pessoas e receba do Senhor, de Deus, o nosso Pai, a recompensa de intercessor, de mensageiro e de intercessor. Tá bem? Vamos para a palavra? Sem mais rodeio, vamos para a palavra? E logo em seguida, a ministração da palavra, após você ter a sua fé edificada, nós iremos nos unir pela fé, tá bom? Nós iremos, como eu sempre falo, determinar. Vamos determinar o milagre, a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 10. A epígrafe, o título da passagem, diz aqui, a cura de uma mulher paralítica. Lucas capítulo 13, versículo 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito. E eu quero que você preste atenção, preste muita atenção. E eis que estava ali aonde? Na sinagoga. Só para que você entenda, a sinagoga é a igreja. É a igreja. É o lugar de reunião dos judeus. Até hoje, os judeus se reúnem em lugares para cultuar a Deus com o nome sinagoga. E o Evangelho fala que Jesus estava ensinando no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Ontem, por exemplo, foi segunda-feira, e segunda-feira nós ministramos e intercedemos, pela vida profissional, empresarial, financeira. E, por exemplo, contra a vida profissional, financeira, empresarial, existe o espírito de quê? De miséria, espírito do atraso, espírito de amarração, O espírito de miséria atua na vida dos que querem ser prósperos, abençoados, busca atuar, o espírito de miséria. Para a vida profissional, financeira e empresarial existe o espírito de miséria, o espírito de amarração, o espírito de escassez, de pobreza, que são demônios ou demônio. E assim como existe o espírito de miséria, o espírito de amarração, o espírito de dívida,
espírito de escassez, espírito de ser cauda, ao invés de ser cabeça, de ser uma pessoa que está por baixo, ao invés de estar por cima. Assim também existe um espírito de enfermidade. Existem pessoas que vivem constantemente enfermas por causa de um espírito de enfermidade. Provavelmente, certamente, toda pessoa que vive enferma, que vive, sabe, se adoentando, né? Que fica enferma, é porque por detrás daquela vida de enfermidade, por trás dos bastidores, né? Existe um espírito maligno, existe um espírito de enfermidade. Uma coisa é a pessoa ficar doente ocasionalmente, uma vez ou outra, porque a imunidade está baixa, né? Noites de sono mal dormida, o fato da pessoa estar se alimentando mal, né? Uma coisa é a pessoa ficar doente porque não está se alimentando direito, porque está tendo péssimas noites de sono, né? Não está dormindo, está tendo insônia. Então a imunidade cai e aí a pessoa está suscetível a ficar enferma, doente. Mas a pessoa ficar constantemente doente, certamente é espírito de enfermidade. E diz aqui a palavra: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. A mulher até queria se endireitar, a mulher até queria andar, né? andar eretamente, mas a mulher não conseguia andar por causa de um espírito de enfermidade. E aí, Jesus estava ali ensinando e diz aqui a palavra: e vendo-a a Jesus, então Jesus viu aquela mulher que estava há 18 anos com uma enfermidade, que estava com um espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade é que levava aquela mulher a andar encurvada. E vendo-a Jesus, lembrando que a palavra Jesus, ou o nome Jesus, significa Deus salva. O Senhor salva. Então, o Deus que salva, o Senhor que salva, estava ali presente. Aquele que salva estava ali presente. E a palavra, o Evangelho, diz que Jesus, ele viu aquela mulher, chamou-a a si, ou seja, chamou para si, ou seja, Jesus chegou, viu a mulher, e ao ver a mulher, ele na mesma hora identificou, ele viu que aquela enfermidade, o fato daquela mulher andar encurvada, ali era Satanás. Ali era um espírito de enfermidade. E ao ver que era ali Satanás oprimindo aquela mulher por 18 anos, Jesus Cristo a chamou. Jesus Cristo a chamou. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus viu aquela mulher, a chamou e em seguida ele liberou a palavra profética, ele liberou a palavra de cura. Estás livre, mulher, estás livre da tua enfermidade. E aí diz aqui o versículo 13, né? Estou em Lucas capítulo 13, versículo 13 agora. E impôs
as mãos, impôs as mãos sobre ela, e logo, ou seja, imediatamente, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então você vê, Jesus ele liberou a palavra. Primeiramente ele liberou a palavra. Jesus disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E tendo dito isso, impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então você vê, Jesus Cristo, ele identificou que aquele problema que aquela mulher estava tendo, por detrás daquele problema, porque ela andava encurvada, por trás daquele problema estava Satanás. Estava um espírito de enfermidade. E aí diz aqui o versículo 14. Versículo 14 agora. Lucas 13, 14. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, o principal da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, que é necessário trabalhar. Nestes, pois, 20 para serdes curados, e não no dia de sábado. E respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita. E a palavra hipócrita quer dizer artista. Significa aquele que usa de engano, ou aquele que ludibria. Hipócrita vem do grego, que significa artista, ou seja, aquela pessoa que se faz se passar por um personagem. Hipócrita, disse Jesus. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E como é que Jesus ele fazia as coisas que eram maravilhosas aos olhos do povo, que eram gloriosas aos olhos do povo? Jesus ele realizava os milagres, ele realizava os prodígios e as maravilhas através da palavra e também através da imposição de mãos. Inclusive Jesus Cristo ele disse, em relação às mãos: e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão o mal. E expulsar o mal é liberar a palavra. É liberar uma palavra profética. É determinar. É determinar com os lábios. Então Jesus, ele operava, ele realizava sinais, prodígios e maravilhas através da palavra profética e através da imposição de mãos. Jesus ele chamou a mulher. Primeiro ele viu, o Deus que salva. Primeiro ele viu, depois ele chamou e depois ele fez a seguinte declaração. Ele declarou: mulher, estás livre da tua enfermidade. E logo em seguida, ao profetizar, ao determinar, estás livre da tua enfermidade, o que foi feito? Foi feito imposição de mãos.
E quando ele colocou as mãos sobre aquela mulher, diz o texto, diz a palavra, o evangelho, que logo, imediatamente o que? Se endireitou. E ao se endireitar, logo em seguida glorificou a Deus. Eu quero dizer para você que eu vou orar, eu vou interceder, lembrando que eu estou aqui na qualidade de profeta, de mensageiro e também de intercessor. Jesus Cristo, ele profetizou e em seguida ele intercedeu, em seguida ele pôs as mãos. E aquela mulher, na mesma hora, ela se endireitou, ela ficou ereta, ficou com a sua coluna reta. Eu vou profetizar também. Eu também vou estender a minha mão e pela fé eu vou tocar em você. A minha mão estará representando a mão do Senhor. E Jesus Cristo, ele disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome profetizarão, determinarão, e o mal será expelido, o mal será expulso. E colocarão a mão ou as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, vamos fazer valer a palavra do Senhor? Vamos nesse momento nos unir pela fé? Porque nós vamos nos unir pela fé. Eu vou liberar a palavra profética, assim como Jesus Cristo ele liberou. Jesus Cristo ele disse, estás livre dessa sua enfermidade. Estás livre da tua enfermidade. Eu vou liberar uma palavra aqui. Eu vou falar exatamente como o Senhor disse. Estás livre da sua enfermidade, da tua enfermidade. E em seguida eu vou estender as minhas mãos. E quando eu estender as minhas mãos, você vai se endireitar. Você vai passar a enxergar perfeitamente, vai ouvir perfeitamente, vai falar perfeitamente, vai andar perfeitamente. Né? Tudo em você estará funcionando perfeitamente. Os seus órgãos vitais, as articulações, nas articulações, tudo irá funcionar perfeitamente. Então eu quero nesse momento unir a minha fé juntamente com a sua. Eu não sei se a sua enfermidade é de origem natural ou espiritual, mas não importa. Seja de causa natural ou de causa espiritual. Eu vou fazer como Jesus Cristo ele fez. Ele declarou, estás livre da tua enfermidade. E em seguida, impôs as mãos. Pela fé, eu vou colocar as minhas mãos sobre você e você vai receber saúde. E se não for o teu caso, o teu familiar vai receber saúde. Então eu quero nesse momento orar. Eu quero nesse momento, como eu sempre digo, né? Determinar. Eu vou determinar daqui e o Espírito que está em mim, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai te alcançar. Ele vai tocar na tua carne, nos teus ossos, no teu sangue. Vírus, bactérias, micróbios vão subir, vão desaparecer. E você que está talvez com depressão, angústia, ansiedade, medo, tem pesadelos à noite, visão de vultos, audição de vozes. Você que tem se sentido perturbado, esse mal, esse espírito, porque é um espírito. Tudo que leva o ser humano a sofrer, por detrás existe um espírito. Existe um espírito mau, um espírito maligno, um espírito das trevas. Mas sabe o que a palavra diz? A palavra diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do mal, para desfazer as obras do diabo. Então, se você está recebendo ataque espiritual, se você acredita que essa enfermidade que você tenha, seja
de um trabalho de feitiçaria, de bruxaria. Você desconfia. Ou talvez você não tenha, sabe, essa ideia de que alguém fez algo para te prejudicar. Mas você está aí, sabe, sofrendo uma enfermidade. Ou você ou um familiar seu. A gente vai se unir pela fé e Deus ele vai operar. Jesus Cristo ele não mudou. Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus, o nosso Pai, ele declarou: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Ele operou no passado e opera também no presente. Por isso, vamos nos unir pela fé nesse instante? Aonde quer que você esteja, em qualquer lugar do Rio de Janeiro, do Brasil ou do mundo, eu vou determinar daqui, e aí aonde você estiver, em qualquer lugar que você esteja, o Espírito de Deus vai te alcançar. O centurião, ele disse, né? Basta somente uma palavra e meu servo será curado. E Jesus, ele disse, nunca vi tamanha fé como deste homem. E Jesus liberou a palavra, vai-te em paz, porque o teu servo já está curado, sarado. Eu costumo dizer que eu tenho essa fé. O Senhor tem me proporcionado essa fé. Eu tenho essa fé. De que eu profetizo daqui da onde eu me encontro, e aonde quer que a pessoa esteja, ela é curada, ela é liberta. Inclusive, nós temos testemunhos, muitos testemunhos pelo ministério, por esse ministério. De pessoas curadas, de pessoas libertas, pessoas que outrora estavam com depressão, com ansiedade, com medo, e após a intercessão foram libertas. O poder de Deus, ele se manifesta quando nós o invocamos. Então nós vamos fazer isso nesse momento. Onde quer que você esteja, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, se possível, curve a sua cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. E tudo que eu falar, que tudo que eu profetizar, você crendo, acreditando, você vai dizer amém, assim seja, eu tomo posse, eu recebo, eu creio. Seja para a sua vida ou para a vida do seu ente querido. Então fique em espírito de oração. Se concentre na minha oração. E tudo que eu falar, você, estando em concordância, você vai dizer amém, eu recebo, eu tomo posse, eu creio. Então vamos falar com Deus. Deixa eu falar com o Senhor em teu favor e também em favor do teu ente querido. Meu Deus, nesse momento, meu Pai, eu quero unir a minha fé com a fé desta mulher, com a fé deste homem, com a fé deste teu filho, desta tua filha, para determinar, sim, determinar. O teu filho Jesus Cristo, ele viu aquela mulher. Ele viu aquela mulher e ele chamou aquela mulher. Ele viu o espírito que estava causando aquela enfermidade. Ele viu que era um espírito maligno que estava fazendo com que aquela mulher se curvasse. Aquela mulher, ela andou encurvada por 18 anos. O teu filho Jesus Cristo, ó Pai, ele disse que aquela mulher estava sendo oprimida por Satanás por 18 anos. Mas quando o Senhor, através do teu filho Jesus Cristo, chegou naquela sinagoga, aquele espírito de enfermidade foi arrancado da vida daquela mulher. O Senhor Jesus viu aquela mulher, chamou aquela mulher e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então, assim como Jesus Cristo, ele profetizou sobre aquela mulher, assim como Jesus Cristo, ele liberou a palavra de cura para aquela mulher, assim, meu Deus, no poder e na autoridade do teu Espírito, eu libero sobre essa pessoa nesta hora. Jesus Cristo te livra desta enfermidade. O Deus vivo te livra desta enfermidade. E diz o texto que Jesus, ele impôs as mãos sobre aquela mulher e logo se endireitou. E em seguida ela glorificava a Deus. Então eu digo agora, todos os espíritos malignos,
espírito de depressão, de angústia, de ansiedade, de medo, espírito que causa visão de vultos, audição de vozes, espírito de loucura, espírito que leva a pessoa a ter raiva, ódio, espírito que trabalha no sistema nervoso, sim, no sistema nervoso central. Eu digo agora, sai daí, espírito de enfermidade, essa enfermidade nos ossos, essa enfermidade no sangue, essa enfermidade, sim, que se encontra no corpo dessa pessoa ou no corpo do seu familiar. Eu digo agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre, seja livre, seja livre, seja liberta, seja curado, seja nesse momento alcançado pelo Espírito de Deus. Onde há o Espírito de Deus há liberdade. Onde há o Espírito de Deus há cura. Ah, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora, porque o Senhor diz na sua palavra, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão o mal e curarão os enfermos, colocarão a mão sobre os enfermos. Então eu digo agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, sobre o alto da tua cabeça eu coloco as mãos, é pela fé, tudo é pela fé. Então, seja livre, seja livre de toda enfermidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele te cura agora. O Deus vivo, Ele te cura agora. Seja livre, livre. Seja livre dessa enfermidade, seja enfermidade física ou emocional. Eu digo agora, seja nesse momento manietado, seja amarrado agora, espírito de enfermidade, espírito sim de morte, seja amarrado, seja queimado e seja lançado no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar da enfermidade, seja enfermidade física ou emocional, seja no corpo, seja na alma, que no lugar da enfermidade haja a saúde plena e perfeita sobre os ossos, sobre a carne, sobre o sangue, sobre os olhos, sobre os ouvidos, sobre as articulações. Sim, receba a vida nos ossos, receba a vida nos ossos, receba a vida na coluna, receba, você que andava encurvado, encurvada, você que estava como a mulher paralítica e por 18 anos estava sendo oprimida por Satanás. Assim como Jesus Cristo a libertou, Jesus Cristo te liberta nessa hora. Ele te livra de toda influência maligna. Ele te livra da depressão, da ansiedade, do síndrome do pânico. Ele te livra. Seja livre, 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 livre. E receba perfeita saúde, do alto da cabeça à planta dos pés. Receba paz, receba alegria e receba a salvação em nome de Jesus. Ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus, e vamos consagrar todos os elementos. Meu Deus, abençoe as peças de roupa, abençoe o azeite, ou se não o óleo, substituindo o azeite, o óleo de cozinha, de soja. Abençoe, meu Deus, a água. Coloca virtude, coloca unção, coloca poder. Sim, poder, que o teu poder penetre, permeie em todos os elementos, em todos. Que sinais, prodígios e maravilhas ocorram, para que o teu nome seja glorificado. Não a mim, Senhor, não a esta pessoa, não a nós, mas ao teu nome daremos glória.
através do testemunho de fé, de milagre, de bênção, de vitória, essa pessoa haverá de dar, o teu nome será glorificado, o teu nome será louvado para aqueles que ouvirem. Aqueles que ouvirem irão bendizer o teu nome, irão glorificar, exaltar, louvar o teu nome. Então nós consagramos, meu Deus, tudo que essa pessoa separou para consagrar. E separamos tão somente pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, mais uma vez declare, diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Deus, glória a Jesus. E vamos beber pela fé da água, a água que já se encontra com a vida que Jesus Cristo prometeu. Jesus Cristo, ele disse, eis que vos dou vida e vida de verdade. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então vamos beber da água, vamos dar 3 goles, primeiramente em nome do Pai. Em nome do Filho. E do Espírito Santo. Respira bem fundo, vai. Respira bem fundo, vamos lá? Isso, enche bem o pulmão, mais uma vez respira bem fundo. Terceiro e última, enche bem o pulmão, vai, puxa o ar. Isso. E creia pela fé e tão somente pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Tão somente pela fé, creia no Deus vivo. Creia. Creia que teu corpo já está cheio da vida de Deus. Zoe, vida de Deus. A vida de Deus está no teu corpo. A vida de Deus está nos teus ossos, na carne, no sangue, nos órgãos vitais, nos olhos, nos ouvidos, no pulmão, no coração, nas artérias, nos pés, no rins, no fígado, em todas as partes. Não tem uma parte do teu corpo que não esteja com a vida de Deus. A vida de Deus penetra, permeia no teu corpo físico. E não só no corpo físico, mas entra, permeia na tua alma. Você que não estava sentindo paz, receba paz. Você que não estava sentindo alegria, receba alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então receba a alegria de Deus. Receba a paz. Paz que este mundo aí fora não pode te dar. Receba a paz, receba a alegria. Receba salvação para a glória e louvor de Deus, o nosso Pai, do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você vai dar o seu testemunho. Você vai dar o seu testemunho, porque fé é assim, a gente crê e aquilo acontece. Glória a Deus. Então você vai dar o seu testemunho de fé. Tá bom? Você que chegou na live ou pós-live, você que chegou aí talvez depressivo, para baixo, desanimado, pensando até em suicídio, pensando até, meu Deus, tira a minha vida, eu estou nesse mundo fazendo hora extra. Você que estava com esse pensamento até de morte, mas agora você está se sentindo leve. Você está se sentindo em paz.
Você está se sentindo, sabe, leve. E Jesus Cristo, ele disse, né? Tomai o meu jugo, que é leve e suave. O jugo do Senhor é leve, é suave. Essa leveza que você está sentindo vem do Senhor Jesus. Deixe-vos a minha paz e a minha paz vou lá dou. Essa paz que você está sentindo é a paz que vem de Deus. É a paz que vem do Senhor Jesus. Então você que chegou na live aí já, né, chegou para baixo, triste, desanimado, em louvor a Deus e a Jesus Cristo, deixa aí nos comentários aí, tá bom? Você que chegou bem mal e está sentindo muita paz dentro de você. E você que chegou enfermo, doente, já comente aí, já deixa aí nos comentários aí. Eu estou sarado, eu estou sarada. Amém? Você já está sarado, você já está sarada. Para a glória de Deus Pai, para a glória de Jesus Cristo, para a glória do Deus vivo. Amém? Pois bem, eu vou estar encerrando e retorno amanhã, no mesmo horário, se Deus assim permitir. Horário das 21 horas, tá bom? Horário das 21 horas. Por que eu estou fazendo 21 horas ao invés de 8? Porque é tempo para as pessoas que, por exemplo, chegam às 7, 8 horas da noite, chegar em casa, tomar um banho, jantar, né? E aí depois vem assistir a live. Amém? Então, amanhã, quarta-feira, busca do Espírito Santo, busca pela unção, pelo poder do Espírito. Eu estarei entrando ao vivo às 21 horas, se Deus assim permitir. Tá bem? Pois bem, vou estar terminando, mas antes de terminar, como sempre, antes de terminar, eu sempre oro, intercedo, peço a Deus para Deus abençoar aos semeadores do Deus vivo. Você que tem contribuído com o ministério, que tem abençoado o ministério, né, doado, ofertado, eu quero orar por você. E claro, quero orar também por aqueles que têm desejo de contribuir, de abençoar ao ministério que o Senhor tem me confiado. Então, deixa eu orar aqui pelos semeadores do Deus vivo. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar todos os semeadores, a todos, desde lá do início, de quando eu comecei a fazer as lives aqui pela rede social, pelo Facebook. Que o Senhor venha abençoar a todos, os que ofertaram pouco, os que ofertaram muito, enfim, não importa. O que importa é que todos que já contribuíram honraram ao Senhor. E o teu Filho Jesus Cristo, ele disse, aquele que me servir, o Pai o honrará. Então honra, meu Deus, nesse momento a todos os semeadores do Deus vivo. Abençoe a todos sem exceção. Abençoe o trabalho das mãos, abençoe a dispensa, abençoe os projetos. Faz os teus filhos prósperos e bem-sucedidos. Faça com que eles estejam por cima ao invés de estar por baixo. Faça com que eles tenham muito para emprestar e até para dar. E faça com que eles venham, meu Deus, ser cabeça ao invés de ser cauda. Que assim como o Senhor abençoou a Abraão, e Jesus disse, né? Ele falou, esta é filha de Abraão, se referindo à mulher que estava sendo oprimida por Satanás por 18 anos. Aquela mulher ouviu essa declaração. Aliás, todos ouviram a declaração do Senhor Jesus em relação àquela mulher, em respeito àquela mulher. E Jesus disse, esta também é filha de Abraão. E a tua palavra diz que nós somos filhos também de Abraão e somos filhos de Abraão pela fé. Então assim, meu Deus, como o Senhor abençoou Abraão, com a tua bênção que não traz desgosto, que não traz dores, assim como o Senhor abençoou o trabalho das mãos de Abraão, abençoou Abraão em tudo, fazendo dele, sim, próspero, sendo ele próspero, fazendo dele um homem próspero e bem-sucedido, que assim também o Senhor venha fazer com que os semeadores do Deus vivo, os semeadores do Senhor, venham ser prósperos, venham ser bem-sucedidos. E tudo isso, meu Pai, para a glória e louvor do teu santo nome. Assim, meu Deus, nós oramos pelos semeadores e já cremos pela fé
na resposta dessa oração, desse clamor, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus, você que é semeador do Deus vivo, você que tem patrocinado a pregação do Evangelho através desse ministério. Deus ainda vai te abençoar muito por causa da sua generosidade. Oferta é sinônimo de generosidade, de gratidão, de adoração, de reverência, de amor, de alegria. Então você que não contribuiu ainda e quer contribuir, quer ajudar, quer abençoar, a palavra diz que a oferta tem que ser voluntária e tem que ser segundo aquilo que a pessoa propôs no seu coração. Não pode ser por tristeza, não pode ser por constrangimento, mas tem que ser com alegria. Oferta é sinônimo de alegria, de gratidão, de amor, de adoração. Então, faça a sua contribuição e esteja certo que Deus irá te honrar. Jesus, ele disse, aquele que me servir, o Pai o honrará. Então, chave Pix, CPF 052-786-127, final 89. Repetindo, 052-786-127, final 89. Tá bom? Nome, Denison Souza. Então, faça a sua contribuição segundo aquilo que o Espírito Santo vier falar ao seu coração. Tá bem? Pois bem, você está terminando e retorno amanhã, quarta-feira, no horário das 21 horas, horário de Brasília. Tá bem? Retorna amanhã com a permissão de Deus, às 21 horas. Pois bem, vou estar encerrando. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te ilumine e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja contigo e com todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus, declaramos amém e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo, ele é conosco. Jesus, ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o Deus vivo, ele é conosco todos os dias. Por isso, vamos em frente, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ou seja, aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la, para finalizá-la. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, vitória em meio à guerra, porque é uma guerra entre as forças do bem e as forças do mal, entre a luz e as trevas, entre o Senhor Jesus e o inimigo das nossas almas. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Um beijo no seu coração, um grande abraço, fique na paz, fique na bênção e na oportunidade, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live com o maior número possível de pessoas, tá bom? Abençoe vidas e receba de Jesus Cristo o galardão, a recompensa de mensageiro e de intercessor, tá bom? Deus abençoe e até a próxima live, querendo Deus. Compartilha. Ah, e não se esqueça, tá? Estás livre da tua enfermidade. Tu darás o teu testemunho em louvor a Deus. Compartilhe e abençoe vidas.